O propósito da Casa Civil é fazer duas leis substanciais. Uma lei agrária que desse acesso à terra a milhões de camponeses e uma lei de controle do capital estrangeiro. A figura que concentra essa batalha de uma forma mais impulsiva, com enorme entusiasmo, foi o deputado Sérgio Magalhães. Uma figura de bem, uma figura nobre, uma figura comprometida com a causa social. Esta lei que estabelecia os limites das remessas de lucros eram regras universais. A lei declarava que o capital estrangeiro tem dois componentes bem diferenciados. O capital que um dia entrou aqui, como divisas, como máquinas, como empréstimo, isso se respeitava totalmente o capital estrangeiro. O capital estrangeiro tem um outro componente, que é o capital nacional pertencente ao estrangeiro. Na medida em que ele crescendo aqui, em cruzeiro, tem o direito de retorno ou de mandar capital em dólar para fora, a economia nacional está condenada à debilidade e não pode funcionar nunca. Foi uma reivindicação candente de muitos anos e que, por fim, o Congresso assumiu que tinha que fazer. Essa lei que as multinacionais, o governo norte-americano se opuseram totalmente, ela não podia jamais ser questionada no Tribunal de Haia, em qualquer lugar, porque simplesmente ela não tomava o capital estrangeiro, ela dava ao capital estrangeiro as condições do capital nacional. Este projeto, que se transforma em lei, é um dos momentos altos daquele período e um dos momentos que cria realmente um antagonismo frontal com as empresas americanas. Mexia com os grandes capitais. Jango começou a incomodar. Passou na Câmara de Deputados e passou no Senado. Foi regulamentado pelo Carvalho Pinto, que não era nenhum comunista. Era uma perspectiva. Aquela lei, disse o Caio Prado, se ela aplicada, teria dado a independência. E foi aquela lei que fez o Lyndon Johnson nos derrubar. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Eu me engajei, quando garoto, na campanha do petróleo. E eu e um amigo meu, nós fomos a São dos Reis tentando que o Dr. Getúlio falasse alguma coisa sobre a campanha do petróleo. E, para surpresa nossa, ele falou. Falou não, escreveu. País que aliena seu petróleo, aliena também a sua liberdade. A Petrobras, os americanos não queriam nem ouvir falar nisso. Basta dizer que o Monteiro Lobato foi preso por subversão, por dizer que havia petróleo no Brasil. O doutor Assis Chateaubriand, em toda a sua cadeia, publicou um editorial, O Sexo dos Anjos. Sentindo assim a criancice que era, pessoas de responsabilidade, se preocupando com o petróleo como fonte de energia, porque dentro de 5, 10 ou 20 anos no máximo, ninguém mais falaria em petróleo e os países que tinham petróleo e viviam dele seriam totalmente alijados do contexto. Tinha alguma coisa por trás disso, né? Você já imaginou se nós continuássemos não tendo petróleo? A ânsia de que os Estados Unidos manifestavam, por si próprio e pelos seus sequazes aqui, para a quebra do monopólio estatal do petróleo, de tal maneira era profunda que dividiu politicamente o país desde 1950 até o golpe. Era a questão da Eletrobras. A energia elétrica, à época, era praticamente dominada no grande centro-sul, que era o centro industrial, por empresas americanas e por empresas canadenses. O projeto da Eletrobras levou da data que entrou no parlamento, em 1950, até o governo de João Goulart, em 1963, para ser aprovado. Era uma luta campal contra. E o Darcy tentando harmonizar essas questões todas, porque era um leque amplo, era a educação, reforma agrária, remessa de lucros, a legislação trabalhista. Realmente o Brasil começou a tomar consciência. No Brasil, toda a nossa experiência é de quando um governo se instala e começa a produzir transformações nas relações sociais e econômicas,
esse governo entra em conflito com interesses de uma elite que nunca foi preparada para o desenvolvimento comum e grandioso do Brasil.